Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, cooperado, olá, produtor rural, sejam muito bem-vindos a mais um Comigo Cast. É um prazer ter você aqui para a gente disseminar informação e trabalhar informação para fortalecer o agronegócio. Hoje a gente vai falar de como a suplementação correta e bem feita, impacta na sua rentabilidade. Para isso, ninguém melhor que o Dr. Birajara Bilego, pesquisador do CTC. Bira, prazer te receber, muito obrigado pela presença. Bom dia, Wagner. Bom dia, você cooperado, produtor rural, pecuarista. O prazer é todo meu, falar do que a gente faz, daquilo que a gente gosta de fazer, né? Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa, viu? Ok, isso, obrigado. Iniciativa da cooperativa realmente para levar informação para quem precisa. Já vamos começar falando, né, Bira, de suplementação. Dá para a gente fazer um apanhado assim da história, desde quanto tempo o Brasil já vem trabalhando com o modelo de suplementação que a gente conhece hoje? O que é a suplementação? Desde quando essa prática tem sido utilizada da maneira que a gente conhece? Ótimo, Wagner. A suplementação, do jeito que a gente vê ela hoje, né? Do jeito que a gente concebe ela nas fazendas que são praticadas no Brasil todo, ela é relativamente recente. Desde que os primeiros animais chegaram aqui no Brasil, a suplementação ela começou de forma efetiva a partir dos anos 40. Então, antigamente, por que o produtor não suplementava? Porque a lotação era muito baixa, né? As terras, os pastos eram praticados em terras nativas que tinham uma fertilidade natural e tinha poucos animais por área. Então o animal escolhia o que iria comer e qualquer deficiência, ele mesmo recompunha, corrigia essa deficiência buscando alimentos no ambiente. Então era muito difícil você ver um animal que tinha alguma deficiência, só que também o tempo, né, de abate era muito maior. Então o animal ficava 5, 6 anos para poder ser abatido. E ele não era necessariamente uma atividade econômica, era uma atividade de subsistência. Então essa história da suplementação começou ali nos anos 40, quando ali em São Paulo, Minas Gerais, surgiram os primeiros casos de problemas com do desempenho desses animais e foi atribuído a uma suspeita de alguma deficiência na nutrição desses animais. E ainda aqui na nossa região, você conhece, na sua experiência, fazendas que ainda não trabalham com suplementação hoje em dia? Infelizmente tem, Wagner. Então, assim, nesse histórico, né, você vê, dos anos 40, 50, aí começou a fazer as primeiras suplementações, nos anos 50, e de forma muito precária, né? Então, era basicamente cloreto de sódio, é o sal de cozinha que a gente conhece, e era disponibilizado para esses animais. E nos anos 60 e 70, aí começaram a aumentar a lotação, trazer esses animais para áreas mais adensadas, que aí já tinha assim, esse viés mais econômico da pecuária, e começou a aparecer os problemas. Aí o pessoal se atentou que aquilo realmente era uma deficiência mineral. Aí surgiram aqueles primeiros casos, né, de bócio, que era papeira, principalmente nos bezerros, a magrinha, entre outros, apetite depravado. Então, é uma alteração de comportamento que tem nesses animais que geralmente é atribuída a deficiências minerais. Até os dias de hoje, ainda tem fazendas que não suplementam ou suplementam da forma que era feita lá nos anos 50. Ou seja, dando somente cloreto de sódio, sal branco, popularmente conhecido, e isso representa um prejuízo enorme ao produtor, porque você compromete o desempenho dos animais. Um animal desse, a pasto, ele precisa de uma série de minerais. Ele não precisa só do sódio, nem só do cloro. Ele precisa de uma série de minerais para compor o seu desempenho e ganhar peso, ser um animal produtivo. Então, esse histórico aí, se a gente for analisar, tem o quê? 80 anos que faz suplementação mineral. Hoje existe uma variedade muito grande de estratégias de suplementação que não são mais baseadas só no cloreto de sódio. Eles têm um conjunto de minerais, de microelementos, de macroelementos, aditivos, e uma série de outras coisas, milho, farelo de soja e outros componentes, que utilizam ingredientes nobres para garantir o desempenho desses animais. Então, apesar de ser uma técnica relativamente nova no Brasil, da maneira que a gente conhece, vem evoluindo rápido, dá para dizer isso? Perfeitamente, evoluiu e evoluiu muito rápido. Nos últimos 15 anos, então, houve transformações extremamente impactantes na produção, né? Na tecnologia, de como que a gente concebe a pecuária, principalmente naquelas estratégias mais intensivas. Hoje a pecuária intensiva, que é a pecuária lucrativa, ela não é concebida sem o uso de uma suplementação estratégica.
No Comicast da semana passada, nós falamos sobre tecnologia, apresentamos aqui a questão de maquinários, mas a tecnologia, dá para ver que ela está envolvida até nos estudos, a tecnologia está presente, enfim, dentro do agronegócio nas mais diversas vertentes, né, Bira? Exatamente. Quando a gente fala de suplementação, muitos produtores pensam em ganho de peso, mas a suplementação ela vai além do ganho de peso, ela tem uma função a mais? Exatamente. E isso aí quem ajudou a responder muito foi justamente as pesquisas. Começou a ver que o animal não ganhava só peso, né? Ele ganhava carcaça. E isso faz uma diferença muito grande. Você pega dois animais que têm o mesmo peso, mas eles têm constituições de carcaça diferentes. Então você vai ver que o animal, embora tenha peso semelhante, tem um nível de musculosidade maior que o outro. Então esse animal vai entregar um rendimento de carcaça muito maior. A suplementação também permite um maior ganho por área. Então esses dois indicadores, que são a lotação e o ganho de peso diário, eles têm que andar juntos. E quando eles andam juntos, você tem na propriedade, na fazenda de pecuária, não só que o animal está ganhando peso, mas o ganho por área, a sua safra de arrobas, ele vai ser muito mais positiva. Além disso, ele permite que quando o animal ganha mais peso, ele fique menos tempo na propriedade. Então, se acelera o tempo de abate desses animais. Ele fica menos tempo na propriedade. Com isso, você aumenta o giro e, consequentemente, você vai aumentar a margem do pecuarista. Falando de eficiência alimentar, Bira, como que o custo-benefício disso impacta? Falando de eficiência alimentar, como esse custo-benefício impacta na suplementação? Uma vez que a gente introduz na dieta desses animais suplementações estratégicas, com essas misturas múltiplas, eu faço com que o animal passe a ingerir um maior conteúdo de nutrientes. Então ele aumenta o consumo total de nutrientes que ele precisa. Com isso ele melhora a eficiência alimentar e ele vai aumentar o ganho de peso. Então é essa aceleração do seu desempenho que garante o retorno sobre o investimento na suplementação. E é possível mensurar esse retorno sobre o investimento em diferentes tipos de suplementos? Sim, exatamente, porque ele melhora essa eficiência alimentar, mas o detalhe é que ela tem que ser planejada. Ela não pode ser feita assim, eu vou resolver suplementar, eu vou usar o suplemento que o meu vizinho está usando, que ele está tendo bom resultado. E se ele não tiver o planejamento adequado, específico para aquela categoria, com base no objetivo do produtor, ele pode não obter os bons resultados que o vizinho já está tendo. O resultado, então, ele é personalizado e a cooperativa está a serviço do cooperado para fazer essa orientação, né, Bira? O CTC tem desenvolvido pesquisas, nosso corpo técnico está pronto para orientar o nosso cooperado, né? Perfeitamente. Nós temos feito vários trabalhos, desde o início das atividades de pesquisa em produção animal no CTC, nós sempre temos feito algum trabalho, né, com estratégias diferentes de suplementação, para testar aqui também com nossos produtos, mas também na luz assim, do sudoeste goiano, com o nosso clima, com as nossas pastagens, como que o produtor pode obter lucro com determinadas estratégias de suplementação. E até mesmo falar assim, essa suplementação que funciona, mas existe algo melhor. Ou essa aqui, nessa época do ano, não funciona. A gente falando em diferentes fases do ciclo produtivo do animal, qual que é o papel da suplementação em fases críticas? Por exemplo, a recria, a terminação, onde que a suplementação entra aí? Qual que é o papel dela? Excelente, Wagner. Na recria, o que a gente quer? Acelerar esse período que o animal passa. A recria é o período mais longo da fase do animal. Então, a cria, o animal vai ter ali 8, 9 meses, onde que, de forma padronizada, os animais são desmamados. Depois ele vai para a recria. E se eu puxar lá da ponta, né? O período de engorda, que é de 4 meses, e computar dentro do tempo de abate desses animais, que é de 36 meses, nós vamos ver que a recria dura, às vezes, quase 2 anos. Então, é um período muito longo. E é um período que ocorrem muitos erros de manejo. Então, o animal, ele engorda, emagrece, e lá no final das segundas águas, lá que ele vai realmente ganhar peso para terminar ali no começo da seca. Então, o que a gente quer? É encurtar esse período, mas com o animal com saúde e com bom desempenho. Então, o que ele puder encurtar ali, ele acelera esse ganho de peso e vai ter um abate muito mais precoce, com características boas de carcaça. Então, nessa fase da recria, o que a gente quer? Construir uma carcaça eficiente, uma carcaça com musculosidade, para levá-lo na última fase, que é a fase de terminação, e lá ele possa agregar mais peso a essa carcaça e fazer a terminação. Aí, na engorda, se for a pasto, eu posso lançar a mão de tecnologias que permitam que ele faça esse acabamento de forma assertiva. Então, ele vai fazer
a parte do ganho final de peso e fazer a cobertura dessa carcaça com gordura para garantir uma carne de boa qualidade no final. Perfeito. Mira, existe um ponto onde o custo da suplementação supera o ganho adicional de peso? Sim, e principalmente nos níveis mais intensivos, Wagner. O produtor que nos assiste, ele tem que tomar muito cuidado. Porque quando o produtor decide ir para o ponto mais intensivo, ele precisa de um auxílio profissional, que vai traçar, juntamente com a equipe, o planejamento de desempenho desses animais. Qual que é o meu objetivo? É chegar com esses animais, tal época, com esse peso. E esse planejamento ele precisa ser muito bem desenhado. Ele precisa avaliar a qualidade da pastagem, precisa avaliar o potencial de ganho de peso desses animais e aí sim vai traçar a estratégia de suplementação. Outro ponto que impacta nesse custo, nesse planejamento, que às vezes pode dar prejuízo, é ele se atentar às épocas de aquisição. Então, a época de planejar a suplementação da seca é agora nas águas. A época de planejar o suplemento das águas é lá na seca. Eu tenho melhores opções de compra, eu posso fazer esse planejamento com mais calma, eu vou encontrar produtos mais acessíveis financeiramente e eu posso fazer esse planejamento com muito mais tranquilidade. Além disso, produtores que têm grãos na propriedade, ele pode lançar a mão dessa matéria-prima, e fazer o suplemento na própria propriedade, garantindo com isso a redução do custo da sua alimentação. Mira, comparando suplementação estratégica no período seco versus a contínua durante o ano todo, existe um desses cenários que é mais lucrativo? Normalmente o produtor ele lança a mão da suplementação na seca, visando que os animais não percam peso nesse período, que é um período desafiador. As pastagens reduzem a sua produção, reduzem a sua composição de nutrientes e nessa época o produtor vê muito claramente que os animais estão perdendo peso. Então ele lança a mão de algumas estratégias para não deixar o animal perder peso ou não perder tanto peso. Mas é comum, lá no meio da seca, ele lançar a mão da estratégia. Aí já é mais difícil que esse animal recupere a sua condição corporal. Então, de uma forma geral, o que a gente recomenda? Que esses animais sejam suplementados o ano todo. Precisa ser no nível mais intensivo? Não. Aí vai depender do planejamento, da disponibilidade, de quanto que o produtor está disposto a investir em função do desempenho que ele almeja para aquele grupo de animais. Mas o cenário ideal é que eles sejam suplementados ao longo de todo o ano para que ele justamente não tenha essa flutuação de consumo, muito menos flutuação de desempenho, que ele não fique ganhando e perdendo peso. Acho que dá para dizer que depende, inclusive, da intenção que o produtor tem com aquele animal, né, Bira? Exatamente. O objetivo é fundamental para traçar as estratégias. Depois definida, é muito mais fácil. Você falou de pastagens. Vamos entrar um pouco nessa parte. Como é que o manejo da pastagem interfere na resposta do animal em relação à suplementação? Extremamente importante, Wagner. Qualquer suplemento ele só vai ter resultado se tiver bom manejo de pastagem. Por que a gente fala isso? Porque o suplemento, como o próprio nome diz, ele vai suplementar aquilo que está faltando ou aquilo que eu desejo aumentar na dieta desses animais para ganhar peso. Então, assim, se eu não tiver um manejo bem feito de pastagem, esse suplemento não vai ter um bom desempenho. A suplementação, principalmente essas mais intensivas, ela passa por todo um processo. Então, primeiro, na pastagem, vamos olhar para a fazenda do produtor. O que ele precisa se atentar? Fazer uma boa pastagem. A pastagem está implantada, está excelente. Cuidar da pastagem. Cuidar é fazer lá no planejamento da implantação, né? As correções, as adubações, usar sementes de confiança de empresas idôneas, fazer como manda o figurino. Depois, cuidar desse pasto, manejando bem manejado, fazendo a reposição de nutrientes, cuidando de não deixar plantas invasoras. Quando ele já estiver manejando com eficiência esse pasto, aí ele vai passar para os níveis mais altos de suplementação, porque um complementa o outro. Se ele ainda está errando muito no manejo de pastagem e ele for para esses níveis mais altos de tecnologias, de nutrição, a chance de insucesso é muito grande, porque ele está queimando etapas. A culpa geralmente cai no suplemento ou na estratégia, mas o problema está na estratégia de manejo da pastagem. Então, pastagens que são bem manejadas, juntamente com a suplementação estratégica eficiente, aí sim, é sinônimo de sucesso. Cuidar de todo o processo ali é muito importante para o resultado final, então, né, Bira? Exatamente. É um complexo de atividades
que são fundamentais para o sucesso da nutrição planejada. Quando a gente fala em aditivo, o uso de inóforos, de probióticos, isso tem se mostrado eficaz em termos, principalmente de custo-benefício, para o pecuarista? Sim, principalmente nesses ajustes finos, viu, Wagner? Hoje a gente tem, nós falamos de avanços, né? Uma das áreas que mais avançou, né, nesse tempo foi a nutrição, especialmente os aditivos. Hoje tem vários aditivos nos suplementos que permitem não só que o animal ganhe peso, mas permitem que ele tenha uma melhor eficiência alimentar, que ele perca menos peso. Como que é perder peso? Parte do metabolismo do animal gera gases que são expelidos pelo animal. Esses aditivos, os ionóforos, eles permitem que esses gases que são perdidos no processo natural da fermentação digestiva, eles retornem para a via energética desse animal, para o metabolismo do animal, garantindo ganho de peso. Então, eles são muito eficientes, eles garantem a melhor eficiência alimentar e permitem que o animal ganhe mais peso com o uso dos suplementos. Então, hoje, o que seria o mínimo para ser feito hoje? Uma suplementação mineral com aditivo. Seria um mineral aditivado. Seria o mínimo que o produtor poderia fazer para garantir o mínimo de desempenho. Produtor, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, comenta com a gente qual estratégia de suplementação que você usa. Compartilha também esse podcast com outros produtores para a gente levar de fato a informação, fortalecer a nossa cooperativa e fortalecer o agronegócio como um todo. Bira, o coxo de suplementação, ele tem efeito sobre o desempenho desses animais? Existe alguma estratégia, existe algum manejo específico que traz esse resultado a mais ou algo que não deve ser feito? Qual que é o desempenho do coxo de suplementação? Excelente, Wagner. O coxo, a analogia que a gente faz é o prato do boi. Então, ele tem que estar em boas condições. O que são essas boas condições? Eles têm que estar preferencialmente um pouco mais alto do solo, permitindo o acesso desses animais, numa condição que não permita os animais pisar lá dentro, para não haver desperdício desses suplementos. Os suplementos, eles têm valor agregado. Então, 1 a 2 quilos que cai ali, cai muito mais no chão todos os dias, você computar isso no final de um ciclo, dá para você comprar um coxo de melhor qualidade. Investir nesse prato do boi para que a suplementação seja bem feita. E às vezes a gente fala de tecnologias, de aditivos, de metabolismo, e às vezes a gente está pecando no prato desse boi, no coxo mal planejado. Uma das maiores falhas de manejo que a gente vê nas propriedades, quando a gente recebe algum chamado, né, para verificar essas condições, onde tem uma suplementação que não está dando aquele resultado, normalmente as falhas de manejo estão na área de coxo, a área que é disponibilizada para esses animais. A literatura cita que existem alguns padrões. Então, para mineral seria de 3 a 5 centímetros, para um proteico energético de 10 a 15 centímetros, e para esses proteicos durante o período seco, ou as rações, né, suplementares do período da seca, de 20 centímetros acima. Só que isso é uma referência. Esse não pode ser o nosso alvo, porque é comum a gente usar o que a literatura cita e mesmo assim haver competição. O que a gente sugere é que no momento que o produtor ou o colaborador que vai fazer essa suplementação, levar o suplemento ao coxo, que ele possa investir um pouco de tempo e fique ali 5 a 10 minutos e observe como que os animais consomem esse suplemento. Nesse momento, ele vai perceber que, embora tenha coxo à vontade para os animais, esteja bem distribuído, pode haver alguns momentos que há competição. Se há competição, tem animal comendo mais, tem animal comendo menos. No seu lote lá de 100 animais, 20% dos animais vão ser animais cabeceira, vão ser os mais pesados. Vai ter uns 60 mediano e os outros 20 vão ser o fundo da boiada, que eles não vão chegar no coxo porque tem medo de apanhar. Então, esses detalhes de manejo fazem toda a diferença numa suplementação bem feita. Não é culpa da pastagem, nesse caso, não é culpa da pastagem, não é culpa do produtor, não é culpa do suplemento. É o manejo, o comportamento de animais. Se for lote de animais com chifres, a competição é muito maior porque ele vai exigir mais espaço pela expressão da dominância que alguns animais exercem no ambiente de nutrição. A gente já recebeu aqui no ComigCast várias pessoas de diversas áreas do agronegócio e pode até parecer um pouco repetitivo, mas precisa ser dito. O básico bem feito faz toda a diferença, né, Bira? O arroz com feijão, todo dia bem feito, ele garante que os novos passos possam ser dados com sucesso. Vamos trazer mais para a realidade do produtor e falar de algum exemplo real.
um cenário com e sem suplementação estratégica. Tem algo que você possa trazer, assim, qual foi o impacto do desempenho no lucro, enfim, nos resultados finais? Sim, propriedades que fazem um manejo básico, né? O arroz com feijão. Em determinado momento, ele decide que uma parcela daqueles animais, ele vai dar uma turbinada nelas, nesses animais. Então, ele vai pegar um grupo de animais ali e falar assim, esse daqui eu quero investir, fazer uma suplementação estratégica. Quando ele faz bem feito, ele até se assusta. A transformação que ocorre nesses animais, em termos de ganho de peso, de acabamento, o tanto que os animais melhoram, e depois ele vê esse resultado lá no coxo. Quando eles levam esses animais para a segunda fase, para a terceira fase, né? Fase final, que é a determinação. Nós temos alguns resultados lá do Centro Tecnológico, nós avaliamos justamente isso aí. Comparando assim o animal que fica no mineral e pasto. E depois pegamos os animais que recebem uma suplementação proteica energética do período das águas. E como que eles chegam lá no confinamento? É nítido a diferença. Então os animais, embora a diferença de peso visual, já vê a diferença. Mas se fosse numa fazenda com muitos animais, era uma diferença que às vezes o produtor passa desapercebido, não ia notar. Mas quando você coloca isso no peso, no manejo, na composição da carcaça, como que esses animais recebem a dieta no confinamento, tem um impacto muito grande. Então, essas transformações, quando o produtor passa, dificilmente ele retorna ao degrau anterior. Ele sempre vai querer estar investindo mais porque ele vê esse resultado na sua propriedade. E entre as raças dos animais, tem alguma diferença? A suplementação ela deve ser feita de uma maneira para determinada raça e de outra maneira para outro tipo de raça ou existe um padrão? Não, de forma geral, a nutrição ela é bem eclética. Né? Ela não é específica conforme a raça, mas ela visa atender os requerimentos que aquele grupo genético exige. Então, realmente, tem grupos genéticos que têm uma velocidade de ganho de peso diferente do outro. Então, dentro dos próprios modelos de nutrição, os programas de balanceamento das dietas, eles já preveem que esses animais, naquela categoria, vão exigir determinada quantidade de energia, determinada quantidade de proteína e de minerais. Então, essa nutrição vai ser dirigida para aquela categoria. Mas, de uma forma geral, independente da raça, tem animais extremamente produtivos e eficientes nas diversas raças. Não existe uma raça que seja melhor que eu. Pode ser melhor em algum quesito, mas o outro quesito, a outra raça também desponta com a sua excelência, né? Então, o importante é que a fazenda seja produtiva. O todo, né, o conjunto da obra, a atividade pecuária seja lucrativa. Pecuarista, o que dá para resumir até o momento do nosso podcast é que sem a suplementação você não vai atingir os seus melhores resultados. A suplementação ela é ideal para aumentar a sua rentabilidade. Mas eu queria te perguntar, Bira, a gente já está caminhando para o final, mas eu gostaria de perguntar, na sua experiência, você ainda vê produtores que subestimam o potencial desse investimento em suplementação ou não? Sim, hoje diminuiu muito, mas vale salientar que nós estamos numa região privilegiada, né? Privilegiada de tecnologias, principalmente daquilo que nós estamos fazendo aqui, que é informação. Perfeito. O produtor, às vezes, ele não lança mão dessa tecnologia justamente por desconhecimento. Dúvida, né? Eu tenho dúvida. Então, eu não vou arriscar, não vou pisar num lugar que eu não conheço. Então, o que eu vejo é que reduziu muito a resistência, mas tem muitos produtores que ainda são resistentes com a adoção de tecnologias e o uso correto das tecnologias, né? Que às vezes ele faz uma suplementação, mas não faz de forma correta. Então ele precisa desse ajuste fino. E nós estamos numa região privilegiada, né? De todo esse aparato que permite que esses produtores possam lançar a mão, não só dessa, mas de várias tecnologias para trazer renda para a sua propriedade. Nós, como eu disse, caminhando já para o final, queria que você deixasse a sua mensagem, mas antes, vale salientar que o produtor que quer saber mais, o produtor que quer dar o primeiro passo, entender um pouco mais sobre suplementação, a Comigo tem um corpo técnico muito capaz de te orientar. Bira, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no ComigoCast, enriqueceu demais, foi muito bom aqui para o nosso podcast, para realmente levar essa informação. Queria que você deixasse as suas considerações finais com o nosso pecuarista, nosso cooperado, produtor rural aqui da nossa região. Perfeito. Wagner, muito obrigado pelo convite, assessoria de comunicação pela iniciativa, a Comigo também. E a você, produtor, o meu recado final é que faça mais uso das tecnologias, né? Hoje nós temos aqui na nossa região um ambiente extremamente propício para a produção de agricultura e também de pecuária. Pecuária eficiente caminha junto com a agricultura eficiente.
Então nós temos aqui, do nosso lado, nós temos a topografia, nós temos clima, nós temos solos férteis, nós temos assistência técnica, nós temos fartura de grãos, excelência de matéria-prima, tudo aqui próximo da gente. Nós temos assistência técnica, temos uma cooperativa de produtores rurais que apoia o produtor rural em todas as suas atividades, em todos os sentidos. Então, assim, existe um potencial gigantesco para que Rio Verde continue sendo essa vitrine, mas vários resultados ainda podem ser alcançados com o uso de tecnologia, o uso da nutrição eficiente e, com certeza, isso está no futuro bem próximo. Muito obrigado a todos pela atenção. É isso, o manejo bem realizado vai realmente trazer impactos muito positivos para a sua rentabilidade. Pecuarista, produtor, muito obrigado pela audiência, agradeço mais uma vez você que nos acompanhou até aqui nesse ComigCast. Confira esse e outros episódios sobre outros diversos assuntos no nosso canal no YouTube, youtube.com/cooperativa comigo, e acompanhe também outros materiais, outros conteúdos que a gente divulga nas nossas redes sociais, através do @cooperativa comigo. Esse podcast é um produto da assessoria de comunicação da cooperativa, sob a coordenação de Gabriele Triquez. Hoje eu contei com o apoio de Pedro Cabral, Douglas Teixeira, Wellerson Martins e do nosso amigo Gabriel. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio. Até a próxima. Tchau, tchau. Logo mais tem conteúdo para vocês.